Informativo do Vale, a nossa rádio totalmente digital. Totalmente digital. Agora no seu rádio, conectados com o ouvinte. Um momento de bom papo com quem faz a história acontecer. Conectados com o ouvinte, na sua rádio Informativo do Vale. Muito bem, 9h03, pontualmente a gente entra no ar, inclusive via Facebook. Muito bom dia para você que está nos acompanhando, né? Já está com a gente via internet, né? Também pela Rádio Informativo do Vale. Para nós é um motivo de muita alegria que você já está conosco, né? Lembrando que você pode participar comentando aí a nossa transmissão, né? Você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta durante aquilo que vamos abordar aqui nesta manhã, o tema é bastante bom, né? Tema bem polêmico. Pessoal que estava aí curioso, ansioso para saber o que é que o Dr. Sérgio vai apresentar lá com esse tema. Então já você vai descobrir. Lembrando que você pode participar também pelo WhatsApp no 9178-1651. Está no ar a partir de agora o nosso Momento Cafezinho aqui na Rádio Informativo do Vale. E hoje eu tenho a honra de receber ele, conforme eu já falei, né? Ele que vai falar do tema Negociando com o Diabo, né? Um tema forte, né? Mas que foi aí uma das palestras que foi apresentada no Dia Mundial da Criatividade, né? E aí isso nos chamou a atenção e por isso ele está aqui hoje para falar com a gente um pouquinho sobre esse tema. Bom dia, Dr. Sérgio, tudo bem? Bom dia a todos os amigos, ouvintes da Rádio Informativo. Muito bem, né? Nós vamos dar início então a partir deste momento com esse tema tão importante, né, doutor? E vamos tirar a dúvida, né, do nosso público aí que estava ansioso para saber o que é Negociando com o Diabo. Bom dia. Pois é, esse tema ele é muito interessante porque o título dessa fala ele causou muita inquietação em muitas pessoas e algumas vêm me perguntar, mas qual é o sentido disso? Como é possível negociar com o diabo? O que tu queres dizer com isso? Bom, de início é preciso a gente esclarecer que não tem nenhuma conotação religiosa, que não quero entrar em nenhum estudo bíblico, até porque não tenho conhecimento suficiente para isso. Mas a expressão do título dessa palestra, que ela foi sugerida inclusive pela minha esposa, Daniele Hart, quando estava montando, ela estava organizando o Dia Mundial da Criatividade aqui em Lajeado, e ela disse, olha, tu na promotoria te envolve com muitos problemas complexos. E um dos objetivos do Dia Mundial da Criatividade é exatamente desenvolver ou trabalhar, debater uma das habilidades necessárias para o futuro, e uma dessas habilidades é resolver problemas complexos. E casualmente eu estava lendo nesse momento esse livro que se chama Negociando com o Diabo. Esse livro é um livro clássico da área de negociação, ele é de um professor de Harvard, e ele traz exatamente esse título para dizer que, e para debater, inclusive o subtítulo dele diz o seguinte, quando dialogar e quando lutar. Em alguns momentos é necessário lutar, em outros momentos é possível dialogar. E a partir disso é que nós desenvolvemos uma fala e uma abordagem sobre como negociar com o diabo, quando negociar com o diabo, enfim, verificar se é possível negociar com o diabo. E aí eu retomo, então, primeiro para dizer que a ideia desse título não é minha, por isso eu trago o livro, o professor Robert Monkin, ele é um professor de Harvard que traz essas experiências históricas baseadas em fatos reais de grandes negociações que aconteceram na história, seja dos governos, seja das empresas, seja das famílias, seja de discussões e debates e conflitos que pareciam invencíveis e foram superados a partir do diálogo, a partir da negociação. E então conclui ele que sim, é possível negociar com o diabo. Claro, primeiro nós temos que fazer a primeira análise. Quem é o diabo? Às vezes o diabo é uma criação nossa. Nós colocamos alguém no outro lado de uma trincheira, enxergamos ele como inimigo, e no momento que eu enxergo o inimigo, todo inimigo ele tem a cara de diabo, tem a cor de diabo, e eu passo a me comportar como se eu estivesse tratando com o diabo.
E esse, diz o professor, e nós vamos tratar mais adiante, esse é um dos segredos para não dar certo. Até porque, do outro lado, a pessoa também pode estar pensando que o diabo sou eu. E quando eu li esse livro, eu enxergava muito claramente os conflitos que nós vemos nas salas de audiência quase todos os dias. Especialmente nas varas de família, nas discussões de separação judicial, disputa de guarda, que são muito característicos para isso. Tu sabe que nos impressiona muito, eu já tenho aí 30 anos de sala de audiência, participando de eventos dessa natureza, o quanto é triste de constatar situações que iniciaram com o amor, né, com grandes comemorações, com a festa, com o padre, com a santificação do ato do casamento, com construções da história de vida das pessoas. E, às vezes, na sala de audiência, a gente se constata que um está enxergando o diabo do outro lado. E quando nós ouvimos um, ele conta que o diabo está lá. Quando nós pegamos o outro ouvido e vamos ouvir o outro, ele conta que o diabo está cá. E isso é importante para a gente refletir. O quanto que nós avaliamos e como nós avaliamos o outro, e quem é o diabo e quais são as nossas possibilidades. Esse é um processo. Isso já é estudo sobre isso. É uma ciência que estuda a forma como nós nos comportamos, a forma como as pessoas se comportam e o quanto que nós podemos lapidar a nós mesmos e compreender o outro. Então, é um pouquinho sobre isso que nós vamos falar hoje, nessa manhã, aqui no cafezinho com vocês. Então, retomando a ideia desse tema e esta necessidade, ela já vem detectada pelas nações, pelos países, pelas organizações, e não por menos que o Fórum Econômico Mundial, agora que aconteceu a última reunião em 2020, ele debate muito sobre o futuro do trabalho. E olha como é necessário isso, especialmente nesses tempos de pandemia, onde tudo muda. Nós aqui estamos vivendo uma mudança, né? Nós já não sabemos se estamos no rádio, se estamos na internet, se estamos no jornal. Eu entro no jornal informativo, vou falar com um modo de rádio, mas quem está nos olhando talvez esteja olhando pela internet, estão nos visualizando. Quanta modificação que aconteceu nesse pequeno setor. Como é que nós vamos lidar? Quem é que está patrocinando? Como é que movimenta? Então, o próprio meio de comunicação e da propagação da comunicação passou por uma mudança absurda. Assim, o comércio, que está ainda hoje tentando se redescobrir. Eu vi uma manchete agora na entrada de vocês, dizendo que o comércio está mudando para o e-commerce, para a mudança de entrega, para a mudança de oferta. E como é que vai ficar quem sempre foi comerciante tradicional, quem viveu 30, 40 anos? A nossa atividade de promotoria, de justiça, da advocacia, nós adquirimos problemas na coluna de carregar processos com volumes, ler páginas e folhear os chamados os autos, né? Agora não há mais processo. Nós vamos aos nossos prédios e está tudo vazio. Está tudo, as prateleiras parece que foram abandonadas. É uma situação muito estranha, porque tudo está informatizado, tudo está online. Sequer assinaturas nós fazemos na caneta. Me dei conta esses dias, o que acho que todos devem estar se dando conta da mesma forma, que a minha letra, a minha caligrafia está ficando desastrosa. Eu conversava com o meu filho, que está com 10 anos estudando, e disse: pai, mas como é que a tua letra é tão feia? Tu é professor e tem letra feia. E sim, eu não sei como é que a minha letra é feia, talvez porque nós paramos de escrever. A gente já não está mais com a caneta todo dia na mão, nós estamos com um teclado, e mesmo o teclado já está em desuso. Já estamos com comandos de voz, então em pouco tempo o uso do teclado estará perdido. Lembro ainda, na minha adolescência, quando eu fiz, e alguns dos que estão nos ouvindo talvez nem saibam do que eu vou falar, outros vão lembrar com nostalgia. Eu fiz o curso de datilografia, que nós tínhamos que decorar as letras das teclas da máquina mecânica. Ela não era nem elétrica, né? E olha quanta evolução, passamos pela máquina elétrica, pelo teclado, pelo computador, e estamos saindo do teclado, chegando no comando de voz, e talvez hoje pelo WhatsApp a gente, com o comando de voz, compre uma geladeira. Então isso era impensável. A partir disso, que o Fórum Econômico debate com muita seriedade qual é o futuro do trabalho.
Quais são as habilidades que nós deveremos ter? O que eu preciso aprender? O que eu preciso estudar? Eu estou com 30 anos, estou com 50 anos. Será que esse meu trabalho vai se manter daqui a 20 anos? Eu terei que fazer as mesmas coisas em 20 anos, as mesmas coisas que eu faço hoje? E isso é incrível, a gente começa a pensar muito nisso, é muito preocupante. Por exemplo, eu sou um expert numa matéria hoje. E essa matéria pode ser desnecessária lá adiante. E é uma reflexão que nós não costumamos fazer. Estamos aprendendo realmente a pensar no futuro das coisas e no futuro do trabalho. E dentro desse debate se elenca uma série de habilidades necessárias para o futuro do trabalho. E nós vamos perder, isto é normal, sempre anda um tempo depois, a educação, as próprias leis, as diretrizes de governo, elas são lentas, elas andam atrás das necessidades. Mas essas habilidades necessárias, nós já deveríamos estar estudando e ensinando ela na primeira infância, que passa por criatividade. E é por isso que esta fala, ela aconteceu num momento de comemoração, de certa forma, que é o Dia Mundial da Criatividade. E isso, países e cidades do mundo inteiro estavam nesse dia debatendo, palestrando, conversando sobre criatividade. E olha que interessante, em que momento que nós desenvolvemos a criatividade? Em que momento que nós aprendemos criatividade? A escola nos ensina a ser criativo? Ou, ao contrário, ela poda a nossa criatividade? Ela nos ensina a ser repetitivo. Ela nos ensina a ser igual, a sentar igual, a ter um uniforme igual, a decorar a mesma matéria, a avaliar com nota. Como é que nós estamos estimulando as pessoas a serem criativas a partir disso? São reflexões que nós temos que fazer. E uma das habilidades é a criatividade, o pensamento diferente, o famoso pensar fora da caixinha. São habilidades que nós temos que treinar, aprender. E as nossas gerações talvez tenham aprendido exatamente o contrário. E é por isso que a gente define cor para homem, cor para mulher. Mas qual é a razão disso? O que é que nós estamos criando a partir disso? E aí nós vamos criando conceitos, preconceitos, e as pessoas crescem e se educam a partir de conceitos que elas sequer pensaram sobre, porque elas já estão concebidas com aquilo. Isto, para o futuro do trabalho, será terrível. Isto é o assassinato da capacidade laboral da pessoa no futuro. Porque para repetir coisas nós teremos máquinas. Hoje uma máquina constrói um carro, mas eu preciso de um humano por trás que crie o carro, que crie a máquina, que faça o design e desenhe o que deve ser feito. A repetição, o trabalho repetitivo, o mais braçal, possivelmente vai ser mais barato e mais eficaz feito por uma máquina. Então, essas repetições e essas reflexões, nós temos que avançar muito nisso. E outra habilidade, uma das, se não me engano, são 12 habilidades elencadas como necessárias para o futuro, ela é resolver problemas complexos. E aí nós vamos encontrar outra dificuldade que muitos de nós temos, porque para resolver problemas complexos nós precisamos ter uma série de treinamentos antes, que também não costumamos ter. Porque nós não costumamos a olhar a nossa forma de reagir perante os problemas. Nós simplesmente reagimos. Então tem uns que dão um problema, ele vai estourar, um vai dar um soco na mesa, um vai quebrar o computador. Tem até videozinho por aí que é meme na internet, sujeito com um computador tão irritado, vai que ele quebra o computador. Ele, obviamente, que ele não resolve o problema, ele cria um outro problema. Mas por que ele não conseguiu avançar com o computador e ele resolveu dar um soco no teclado? Porque ele não tinha preparo emocional para estar diante de problemas minimamente complexos. E aí vão outros tantos. A troca de emprego, uma demissão, abrir um negócio novo, a separação judicial, a educação de filhos. Isso tudo pode ser um problema complexo conforme a situação onde nós nos encontramos. Os problemas macro, esses que talvez a gente trate na promotoria, e na promotoria a gente tem problemas micros e problemas macros. O problema micro é resolver o problema daquela família que está
incapacitada e tem crianças dependendo de uma mãe que não tem saída e que talvez tenhamos que retirar e não tem para quem adotar, uma série de dificuldades. São problemas micro. Problemas macro são esses problemas grandes que envolvem a educação infantil para todos, a saúde para todos, como é que você garante acesso à saúde a todos, como é que você faz segurança pública envolvendo instituições diferentes, como é a Polícia Civil, como é a Brigada Militar, como é o Ministério Público, como é o Judiciário, como é a SUSEP, como é que a sociedade entende isso. São altos problemas de complexidade que são macro. E se nós nos assustarmos com esse problema, eu posso sim enxergar o diabo. E se eu enxergo o diabo, eu tenho duas alternativas. Eu fujo ou eu quero matar o diabo. E aí eu não resolvo o problema. Então o estudo dessas habilidades ele é muito interessante e ele se intensifica. Ele se intensifica, pessoal. Isso é uma evolução, não tem uma data certa, mas conforme os fatos vão surgindo, a gente vai gerando necessidades e mudanças e o estudo e a ciência também. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos muita evolução de estudo, de pensamento em todos os ramos da ciência. Desde a psicologia, que passou a estudar as famílias e a decomposição das famílias a partir da morte de alguns entes, até os negócios, a movimentação financeira, armamento e tudo mais, depois da Segunda Guerra Mundial. E lá se criou a expressão chamada o mundo VUCA. Não sei se você já ouvisse falar sobre o mundo VUCA. O mundo VUCA é uma expressão mais usada na linha comercial, mas é uma sigla em inglês, que o V significaria volátil, o U é uncertainly, que é incerto, o C de complexo e o A de ambíguo. Então, o mundo pós-Segunda Guerra Mundial se caracterizaria por ser volátil, incerto, complexo e ambíguo. Veja bem, essa descrição do mundo, ela já coloca no humano a necessidade de ter flexibilidade para isso tudo. Porque aquilo que começa de um jeito não termina de outro. Um emprego que no início do ano é assim, termina o ano extinto. Nós já passamos do mundo VUCA. Nós já estamos adiante do mundo VUCA, é o que se chama hoje do mundo pós-normal. O mundo pós-normal, e a pandemia parece que veio para fazer um marco nisso. Nós tivemos um ano cego, o ano de 2020, um ano que mudou completamente, botou dos pés para a cabeça, nós passamos a trabalhar de bermuda dentro de casa, atrás de um computador, empregos foram extintos, atividades foram suspensas, a escola foi fechada, os aeroportos foram fechados, os países interromperam a comunicação e todo o mundo saiu atrás de procurar a cura para um vírus. E ainda estamos lidando com isso, de como nos prevenir, de como nos tratar. Isso, o mundo pós-normal, ele se caracteriza por três características. Contraditoriedade, ou seja, o que é certo às vezes fica errado, o que é errado fica certo. E às vezes nós nos encontramos em situações absolutamente estranhas, como de fato, vou pegar um exemplo muito simples aqui de Lajeado. Quem diria que nós teríamos que estar em embate em algum momento com as forças de segurança, a promotoria e os empresários e o comércio? Teríamos que fechar a Júlio de Castilhos. E as pessoas diziam, mas escuta, mas eu sou do bem, e quem é do bem e quem é do mal? Aquela discussão que ela fica assim, ela nos deixa em contraditoriedade, não é? Quem diria que teria que eu, por exemplo, entrar com uma ação, o Ministério Público entrar com uma ação para fechar um setor produtivo, como foi a ação contra a BRF a Minuano? Isso é absolutamente, aparentemente contraditório, mas isso é uma característica do nosso mundo. A ambiguidade também. Ela vai depender do ângulo pelo qual eu enxergo as circunstâncias, os fatos do mundo e da vida, pode mudar o meu conceito e a minha forma de agir sobre ele. E isso tem muito a ver com atividades da minha promotoria, sim, sobre criminalidade, sobre problemas sociais, sobre educação, sobre país, enfim, tudo mais. E, por fim, ele se caracteriza por ser caótico. Isso foi criado antes da pandemia. Parece que se adivinhava. Nós encontramos situações que são absolutamente caóticas,
que geram a desorganização. Não somente por conta de saúde ou por conta do meio ambiente, por necessidades, por circunstâncias humanas. Nós vamos enxergar aí exemplos que passam no World Trade Center. A queda das Torres Gêmeas foi um momento que gerou caos numa região, os ataques que paralisam nações. Ontem à noite, quem acompanhou pela imprensa, estava tentando assistir um jogo de futebol e não terminou o jogo. Por que não terminou o jogo? Atlético Mineiro e América de Cali. Porque aquela nação, aquela cidade está no caos. A população ao redor explodindo bombas inconformada com medida governamental não permitiu que o jogo seguisse. E teve que se interromper a partida de futebol, se interrompeu a transmissão e toda a América Latina, veja, eu aqui em Lajeado, estava interconectado assistindo uma partida em Cali e tudo parou, porque o caos estava instaurado lá. Isso é uma característica do mundo moderno. Então nós temos que estar preparados para a contraditoriedade, para a ambiguidade e para o caos. E aí as competências e habilidades que devem ser desenvolvidas sobre esse mundo nesse contexto. Uma delas, flexibilidade cognitiva. Uma pena que o pessoal não está nos olhando, mas eu tenho algumas fotografias que elas dizem muito claramente, elas falam por si. É um cérebro dividido, de um lado ele está colorido, do outro lado ele está cinza e ele está em parafuso, assim. Mas a flexibilidade cognitiva significa que nós precisamos, mais do que nunca, estudar de tudo um pouco. Eu tenho que, em algum momento, compreender noções de medicina para eu entender o funcionamento do vírus. E olha quantas pessoas neste mundo passaram a ler e ouvir sobre saúde e medicina no ano que passou. Poxa, mas eu não gosto de medicina, eu sou engenheiro. Mas você vai ter que entender como é que funciona um vírus. Puxa, mas eu sou médico, eu não gosto da engenharia, mas caiu a ponte da BR-386 e eu vou ter que entender que precisa um cálculo estrutural para aquela ponte passar. E assim nós somos vindo. E assim nós estamos precisando. Então, aquela pessoa que diz, eu vou a vida inteira estudar direito, eu sou especialista só em direito e o resto não me interessa, ele pode sobreviver nesse mundo, mas terá dificuldades. Então, esta flexibilidade cognitiva, que de certa forma é o que vocês estão fazendo aqui, é mudando do rádio para o jornal, para a mídia social, isto é flexibilidade. Eu só escrevo artigos de 3 páginas, porque desde a época do Correio do Povo antigo, eu escrevi artigos com 100 e poucas linhas. Eu te pergunto, sobreviveria no mundo da comunicação? Hoje, no mundo da comunicação, se diz que as pessoas leem apenas o título, que tem um outro nome já moderno aí nas redes sociais, é aquilo, e se tu escrever mais 6 linhas, a pessoa já não chega na 6ª. Nós temos que compreender esse fenômeno. Isso também é neurociência. Puxa, mas neurociência, o que é isso? A modernidade ensinou e viabilizou que a gente conseguisse ler o cérebro da pessoa viva. Isto não acontecia 10 anos atrás. Nós só conseguíamos olhar o cérebro da pessoa morta. Depois de morto, você fazia autópsia, você conseguia olhar o cérebro. Agora existem mecanismos, ressonâncias magnéticas diferenciadas que avaliam a reação do cérebro de acordo com determinada circunstância. E isto gera viabilidade de eu estudar outras coisas. Puxa, mas ele é do direito, ele é da lei, o que ele tem que estudar? Cérebro e ciência do cérebro? Tudo, porque o direito trabalha com comportamento. Não é mesmo? O direito trabalha com comportamento humano. Eu estou lá dizendo o que as pessoas devem, o que não devem fazer, se fizeram certo, se fizeram errado e como elas deverão agir. Então eu preciso compreender também cérebro humano para poder entender o direito e as leis que eu estou lidando lá. Veja bem, isso é uma necessidade do momento, porque no passado não tínhamos essa necessidade. Era a lei e pronto. Nas relações entre pais e filhos, o pai dizia e o filho cumpria. E não se discutia. Ah, mas naquele tempo era bom. Não estamos discutindo se era bom ou se era ruim. Nós estamos discutindo que não é mais assim. Porque hoje, se eu disser para o meu filho que
esse pedaço de pano, ele é necessário e ele tem este formato, ele vai lá na internet, ele pode descobrir melhor que eu. Então, o detentor do conhecimento, que antes era o pai ou o professor, não é mais o pai e o professor. O conhecimento está diluído. O conhecimento está acessível, ele está ao alcance de todos. Então, temos que ter essa flexibilidade. Uma outra habilidade é a empatia. É uma palavra que já está ficando desgastada no mundo presente, mas a empatia ela é extremamente necessária, e eu estou falando aqui no mundo dos negócios. Existem dois tipos de empatia, a empatia cognitiva e a empatia emocional. A empatia, e eu não quero entrar nesse tema, até porque ele é mais da psicologia e eu não pretendo aprofundar ele, mas, resumidamente, é eu conseguir compreender como o outro está pensando e respeitar como o outro está pensando. Isso é a empatia cognitiva. E a empatia emocional é eu conseguir entender como o outro está sentindo e respeitar o sentimento do outro. Mas eu estou falando aqui na negociação e vou falar sobre a empatia cognitiva. A empatia cognitiva ela é absolutamente fundamental, eu compreender como é que tu estás pensando para negociar comigo. Quais são as tuas necessidades para eu poder saber o que eu coloco na mesa, o que eu proponho. Porque eu não posso ir negociar contigo pensando que tu tem as mesmas necessidades que eu. Eu preciso te compreender e te conhecer e, de certa forma, te estudar para eu poder fazer uma negociação completa. E no momento, e olha quanto interessante que é isso, no momento que eu te conheço mais a fundo, eu vou percebendo que tu não é o diabo, que eu imaginava que era. Que se eu te enxerguei de capa vermelha e eu te enxerguei com duas guampinhas assim, era porque tu estava na festa fantasia aqui em Lajeado. E porque eu te enxerguei fazendo algum movimento, é porque tinha alguma circunstância para tu ter feito aquele movimento. E que, no fundo, tu é uma pessoa que pode ter algumas bases em comum e que nós podemos negociar em cima dela. Eu só chego nesse conhecimento se eu tiver empatia. Se eu não tiver empatia, eu vejo o mundo somente com os meus olhos. E os meus olhos não são os únicos olhos do mundo. Eles podem ser turvos, podem ser daltônico, posso ter miopia, posso ter dificuldades e necessidades completamente diferentes da forma como tu enxerga o mundo. Compreende? Então, isto é uma habilidade que nós temos que desenvolver e estudar desde a primeira infância. Compreender que ali tem um coleguinha diferente, que pensa diferente, que enxerga diferente e que sente diferente do que eu. A ética, naturalmente, é uma discussão mais filosófica, mas ela é absolutamente necessária. Nós compreendermos que não dá para seguir na regra do vale tudo. O vale tudo é muito perigoso nos dias atuais. O vale tudo para eu chegar aos meus fins será? Os fins justificam os meios? Isso são discussões éticas que nós temos que aprofundar. Temos alguns limites. Andamos dentro de uma estrada que, se eu sair para cá, eu posso cair. Se eu entrar na linha da contramão, eu posso machucar o outro. Isto é um pouco de noção ética da conduta que eu estou fazendo. Igualdade, que é um termo também amplo, já se prestou a grandes guerras, desde antes das guerras mundiais e posteriormente, a Revolução Francesa está na bandeira do Rio Grande do Sul, nós falamos em igualdade muito facilmente. Mas igualdade é no sentido de compreendermos que os outros humanos com os quais eu me relaciono possuem necessidades e desejos muito parecidos com os meus. E olha como é difícil, tanto que eu vou repetir. Que os outros humanos com os quais eu me relaciono possuem necessidades e desejos parecidos com os meus. Necessidade de pertencer a um grupo, necessidade de ser aceito, necessidade de ser ouvido, necessidade de ter realizações, necessidade de ter prosperidade. Muitas vezes nós tratamos os outros olhando só para as nossas necessidades. E parecendo que o outro, por ser diferente, ou porque ele tem menos riqueza, ou porque ele é de outra cidade, ou porque ele é de outra cultura, ou porque ele é de outra cor, ou porque ele é de outro sexo,
Eu penso que ele tem necessidades e circunstâncias diferentes da minha. Isso é um erro, isso não é compreender igualdade. Uma habilidade e um desafio, na verdade, é uma necessidade, superar a chamada inércia da inovação. Isso pega a minha faixa etária. Não vou te constranger e perguntar a tua idade, mas já pega faixas etárias abaixo da minha também. E os que estão acima da minha, mais ainda. O que é a inércia da inovação? É dizer assim, puxa, o mundo disparou na minha frente e eu não alcanço mais. E eu, então, me anestesio. Eu não consigo acompanhar a tecnologia. Eu não me acerto com isso, então eu abandono. Às vezes a gente diz, eu vejo algumas pessoas dizerem com orgulho, isso é um debate mais profundo, eu não mexo em redes sociais, eu ainda uso o telefone fixo e Tá bem, mas isso pode ser um pouco da inércia da inovação. Né? Eu tentei, não consegui, então eu vou ficar aqui com as minhas coisas da minha época, de quando eu tinha 10 anos atrás. Só que o mundo anda. E nós temos que superar a inércia. Como é que se supera a inércia? Como é que nós conseguimos fazer o corpo humano contrariar a lei mais básica do mundo, que é a lei da gravidade? Nós conseguimos superar. Nós conseguimos botar um avião com toneladas de peso e com 500 pessoas voando a milhares de metros de altura. Isso é superar as circunstâncias. O pulo é uma superação. Precisa ter um esforço, precisa ter uma energia para saltar atrás. E aí vai se perceber que é sim possível, com alguns com mais dificuldade, alguns com necessidade de apoio, mas precisa superar essa inércia, sob pena de sim ficarmos parados e o mundo inteiro andar. E aí o futuro está ali, o presente está aqui, e nós estamos falando das habilidades necessárias para o trabalho no futuro, percebe? Inclusive para entender quem é o diabo, quem não é o diabo e como negociar com o diabo. Uma das habilidades mais necessárias nos dias de hoje é o autoconhecimento. Autoconhecimento é uma necessidade porque nós nunca nos acostumamos a fazer. O mundo ocidental, especialmente. Nós tínhamos uma completa ignorância sobre quem nós somos, por que somos, como agimos nesse mundo, como eu estou no mundo e o que eu faço no mundo. Como é que eu reajo às coisas? Autoconhecimento exige treinamento. Observar o seu comportamento, as suas reações, e pode ser sob vários ângulos. Pode olhar o meu signo, e é impressionante como a astrologia contribui para que a pessoa se compreenda. Se eu sou taurino, eu tenho certas reações. Não significa que eu vá sentar em cima dessas reações e dizer, não, sim, porque eu sou taurino, eu sou cabeçudo, eu sou fixado na terra, isso aqui é assim. Não, eu tenho que me conhecer para saber como eu vou me lapidar. Porque se eu sou taurino, eu sou diferente de um pisciano, de um virginiano. E eu posso me analisar sob vários outros ângulos. A psicologia tem uma série de classificações. Nós temos as forças, chamadas forças de caráter, que são as forças pessoais de cada um. No que eu sou bom? Eu sou bom em escutar. No que eu posso melhorar? Eu posso melhorar em relacionamentos. Eu posso melhorar em criatividade. Eu sou bom nesse aspecto. Isso é se conhecer. O que é que aperta o meu botão da explosão? Quando falam na minha história, quando falam na minha infância, ou quando falam nos meus pais, ou quando falam na minha cor, isso me dá um problema. Bom, se eu já sei que isso é um botão que dispara um pouco a minha reação, eu posso trabalhar em cima daquilo. Eu não gosto de críticas. Então, vamos pensar como é que eu trabalho quando estou sendo criticado. Eu não gosto de ordens. Poxa, eu não posso ficar só nessa situação. Eu sou assim e serei assim. E às vezes a gente vê muitas pessoas dizerem, eu sou assim. Tá bem, então o mundo tem que se adaptar a ti, porque tu é assim. Não será mais fácil tu te conhecer e tu te adaptar e tu modificar um pouco, tu te lapidar para conviver com o mundo? Isso é autoconhecimento e é uma habilidade que pode ser estudada, pode ser praticada e deve ser treinada. Junto com o autoconhecimento, existe o chamado autocuidado.
que é muito interessante, porque ele coloca a pessoa, tanto o autoconhecimento como o autocuidado, tu pode observar que ele tem duas expressões anteriores, que é o auto. Né? Em português tem um nome para isso, prefixo. Né? Tem 2 prefixos, o auto. O auto ele traz a autonomia, e a autonomia traz liberdade. É a pessoa poder se conhecer sozinha e se cuidar sozinha, sem depender de elementos externos. E o autoconhecimento é possível, pode ser por meditação, por reflexão, por várias formas, e o autocuidado também. Ou seja, eu gerenciar o meu tempo, eu entender que eu posso sim parar tudo para caminhar 15 minutos. E que se me enxergarem caminhando na rua, as pessoas vão ter que entender que eu estou cuidando de mim mesmo. A academia, o sono, a alimentação, o lazer, o vinho. São momentos de alegria, o futebol, o esporte, a descontração, a música. Isso é necessário para que as pessoas exerçam autocuidado. Poxa, mas o que tem que ver autocuidado com todo o resto de habilidade para o trabalho e para o futuro? Tem tudo a ver, porque eu preciso de pessoas saudáveis para poder enxergar a pessoa real que está do outro lado e não o diabo. Porque se eu estou adoecido, e nós acho que conhecemos várias pessoas adoecidas. Adoecidas do trabalho, adoecidas da rotina, adoecidas do cansaço, adoecidas da própria família, e pessoas que esqueceram de se cuidar, esqueceram de parar, esqueceram de olhar a sua própria respiração. Veja bem, a meditação nos traz isso, mindfulness traz isso. A respiração como comandante do meu equilíbrio. E somente com o equilíbrio da minha pessoa é que eu vou conseguir interagir com a outra pessoa. Cuidado com os relacionamentos, e os relacionamentos hoje estão mais fortes, incrivelmente, com toda a pandemia, com todo o afastamento, os relacionamentos estão mais fortes e mais necessários do que nunca. Eles estão, sim, mais expandidos e modificados, mas igualmente fortes. Não há pessoa que não tenha 4 ou 5 grupos de WhatsApp. Muitos fracos, muitos chatos, muitos incomodativos, mas são relacionamentos que nós estamos alimentando. Alguns profissionais, outros de família, outros de esportes, outros de conexão cultural. E aí nós atravessamos um mundo em relacionamentos. Mas, nestes relacionamentos, eu preciso regar o relacionamento. Eu preciso ter estratégia de conduta num relacionamento. O relacionamento é uma via de mão dupla e eu não preciso mais falar sobre isso. Eu preciso dar e receber. Fora disso, não será um relacionamento saudável. Isso tudo passa pela autogestão. Autogestão. E eu coloco uma imagem aqui, que não passo para os nossos amigos, mas ele é um coração e um cérebro. Nós temos que ter a autogestão das nossas emoções e das nossas razões. O equilíbrio entre razão e emoção. O equilíbrio entre trabalho e lazer, o equilíbrio entre festa e trabalho, o equilíbrio entre sono e acordado. Eu não posso desequilibrar. A busca pelo equilíbrio é eterna dentro desse sistema que vai nos impulsionar a ter essas habilidades para enfrentar o futuro. Pois bem, amigos, exercitando essas habilidades todas, deixa eu cuidar o horário aqui, porque senão a gente vai passando, exercitando essas habilidades todas e essas competências necessárias para o futuro, quando então eu me deparo diante de um problema complexo, né, com este tipo de treinamento, chegando ao problema complexo, eu tenho algumas etapas a cumprir. A primeira delas que se chama mapear o problema. Mapear o problema significa identificar quem são os atores envolvidos naquele problema. Se eu tratar só com um lado da questão sem olhar outros, eu não posso ter um fracasso total naquele problema. Então eu vou precisar mapear quem são as pessoas envolvidas na solução, quem serão as pessoas atingidas com os meus movimentos, e quem serão as pessoas que arcarão com as consequências da solução ou da não solução daquele problema. Isso é mapear os atores envolvidos, observar a abrangência do problema
e a interdependência entre isso tudo. Absolutamente séria e necessária essa estratégia, quase parecido com uma estratégia de guerra. Eu tenho que observar. O diabo é grande? Quantos diabos são? Existe um exército de diabinhos? O diabo tem filhos? Os filhos já são diabos? Se eu matar o diabo, como é que fica o diabinho? O diabo sabe falar? Qual é a língua do diabo? Ele compreende a minha língua? Olha só, para eu conversar com o diabo, quanta coisa eu preciso saber. Porque eu não posso ir falando português se ele fala alemão e se ele não entende português. E eu não posso enxergar só o diabo, eu tenho que ver quem está por trás do diabo. Isso é mapear os atores envolvidos todos. E se eu entrar em guerra com o diabo, quem vai ganhar durante a guerra e quem vai perder durante a guerra? Vale a pena eu lutar com o diabo? Quantos anos vai durar essa luta? Eu terminando o diabo, vai nascer outro diabo? Terão outros diabos? Os irmãos do diabo virão? São análises que nós temos que fazer no mapeamento do problema. Isso, de certa forma, a gente observa muito. Não quero também aprofundar nesse debate, mas quando nós estamos tratando de criminalidade rasa. Às vezes nós estamos prendendo traficantes pequenos e nasce outro traficante. E eu prendo outro e nasce outro. E cada um que eu prendo tem filhos, tem mulher, tem casa. E pode gerar uma raiva lá adiante. Eu estou proliferando problemas. Será que essa é a melhor estratégia? Mas eu estou enxergando o diabo. E quando eu enxergo o diabo, eu me cego e só luto ou fujo. Isso é mapeamento do problema. Para eu conseguir mapear o problema, eu vou ter que estar com aquelas habilidades todas em treinamento diário, assim como se eu quero ter esse músculo minimamente desenvolvido, eu tenho que, no mínimo 2 ou 3 vezes por semana, ir até um lugar, pegar um ferro e puxar. Qual é a necessidade que eu tenho de pegar um ferro de 3 quilos e ficar levantando e baixando, levantando e baixando, levantando? Necessidade nenhuma, senão treinar o músculo. Treinar o músculo. E para essas outras habilidades absolutamente necessárias para o nosso futuro, nós não treinamos. Nós deixamos que o vento nos carregue. Depois de mapeado o problema, eu preciso passar por alguns verbos, que eu elenquei 3. Escutar, observar e analisar. Escutar quem? Todo mundo que for possível. Preferencialmente aqueles envolvidos. Escutar quem vai ser atingido pela minha guerra, quem vai ser atingido pela minha negociação, quem vai ser atingido pelo meu diálogo, quem vai ser atingido pelo meu recuo, quem vai ser atingido pelos meus movimentos. Eu preciso escutar estes atores que eu mapeei. Escutar com uma escuta atenta, tentando encontrar o que ele sente, o que ele pensa e quais são as suas necessidades. Observar é uma espécie de feedback. É observar se aquilo que está sendo dito tem conexão com a realidade, observar as minhas capacidades, observar o contexto onde eu estou. Eu estou no Brasil, estou no Rio Grande do Sul, estou em Lajeado, a nossa capacidade é X. Eu vou conseguir o que está acontecendo na Finlândia? Não, por tais e tais circunstâncias. Mas alguns ou 2 aspectos eu posso puxar para cá e posso copiar, e posso adaptar, e posso melhorar. Isso é observar e escutar a nossa realidade atenta. E analisar para poder desenvolver uma estratégia. Nesse processo, este livro traz as armadilhas que nós nos encontramos, que nós encontraremos no meio do caminho. E é interessante que ele traz armadilhas negativas, que são as que nós temos que evitar, olhar, pensar e nos afastar das armadilhas negativas, e elas, em contraposição, possuem as armadilhas positivas, que são aquelas que conseguem equilibrar as negativas. Quais seriam as armadilhas negativas? Esse autor elenca algumas, eu vou passar por 2, 3. Tribalismo é uma das armadilhas negativas. Puxa, mas o que é isso, o tribalismo? O tribalismo ele é muito prejudicial ao entendimento do mundo e o posicionamento no mundo, e ele não contribuirá para o futuro. Veja bem, estamos falando de habilidades necessárias aos trabalhos do futuro. O tribalismo é entendermos assim, nós aqui de Lajeado.
O comércio daqui estando bem e o resto que se lixe. A economia daqui estando bem e o resto não me interessa. A educação daqui indo bem, né? O Vale do Taquari estando bem. Isto é falta de visão universal. Se eu ajo com tribalismo, eu começo a pensar assim, bom, resolvendo o meu problema do meu bairro, da minha casa, o resto que se exploda. Eu não evoluo. Eu não consigo trabalhar e não consigo negociar, porque eu coloco um muro em vez de construir uma ponte. Percebe? E nós vivemos fazendo isso, é da nossa cultura. Eu protejo os meus, e a gente às vezes faz, não, então eu cuido dos meus filhos. Mas o meu filho vai brincar com quem? Ele vai estudar com quem? Ele vai namorar quem? Ele vai conviver com quem? Com uma comunidade? E aí eu começo a me dar conta, puxa, mas eu preciso então intervir e contribuir também para aquela comunidade. E a comunidade migra de um lugar para outro. E daqui a pouco um país entra em crise e nós recebemos 1000 pessoas de outro país aqui dentro. E nós vamos nos dando conta que nós não vivemos só numa tribo, nós vivemos num globo, num universo, e eu preciso ter esta visão de universalidade para poder facilitar e abrir portas de negociação, inclusive olhar o mundo do diabo. Que daqui a pouco eu estou vendo o diabinho está brincando na mesma escola, porque o diabo pagou a escola particular, onde eu paguei para o meu filho também, e o meu filho está sendo sentado colega do diabo. Isso acontece muito. Às vezes, quando nós vamos nos dar conta, você cumpre um mandado de busca e apreensão dentro de condomínios de alto luxo. E lá estava o diabo. E aí tem uma segunda armadilha negativa, é a chamada demonização. Por isso a expressão diabo. Tá? A demonização é muito ruim, porque a demonização levanta o muro. E nós precisamos construir pontes. Nós temos que ter isso como um mantra. Na medida que eu crio demonização, que eu crio eles e nós, eu não estou me preparando para o futuro. Eu estou me preparando para trás. Eu estou vivendo como se vivia antigamente, que você fazia um muro ao redor das cidades, ao redor dos reinados. Você construiu fortes nos pontos para não ser atacado. Era nós contra eles, o inimigo para cá, os do bem e os do mal. Por isso eu não gosto, com todo perdão a quem usa, mas eu não gosto da expressão as pessoas de bem e as pessoas de mal. Na medida que eu crio estes rótulos, é muito complicado, porque eu inviabilizo o diálogo. Ah, tu não é de bem, eu não falo contigo. Se tu não é pessoa de bem, eu não vou ouvir a tua necessidade. Se tu não é uma pessoa de bem, eu quero que tu morra. Isso inviabiliza o crescimento de uma sociedade global, de uma sociedade universal. Então, a demonização, a expressão, e eu usei ela só para fins didáticos do diabo, ela é terrível para a evolução. Uma armadilha positiva que se faz contra a demonização e contra o tribalismo é a racionalização. É por isso que nós vivemos sempre atrás da razão. A razão significa olhar o outro, estudar, ver o contexto onde está inserido, como se criou, quais são as condições, quais são as possibilidades. Eu não posso conversar mesmo? Posso. Eu fiz certa vez uma brincadeira, de certa forma exagerada, mas tem um pouco de conexão entre favela e cidade. E existem alguns lugares, não vou dizer em Lajeado, mas aqui a gente também belisca nesses preconceitos. Nós temos uma diferença muito grande entre o centro e a periferia, entre o centro e a favela. E aí as pessoas começam a demonizar a favela como um todo, parecendo que lá está tomado de diabinhos. E poucas pessoas se dão conta que as chaves das casas, dos bairros ricos, estão nas mãos das mulheres das favelas. Porque elas todos os dias vão fazer a faxina, vão fazer a limpeza, vão fazer a comida, vão entrar com a chave da casa das pessoas. Isso é a prova concreta de que o mundo está absolutamente interligado e que nós temos que nos olhar como sociedade como um todo, porque o nós precisa do eles e o eles precisa do nós.
Ou seja, nós precisamos um do outro. E essas armadilhas negativas do afastamento, do tribalismo, da demonização, da desumanização das circunstâncias, do moralismo, isso inviabiliza o nosso crescimento. Uma outra armadilha negativa, muito nefasta e prejudicial, é a chamada soma zero. Soma zero significa que para eu ganhar, tu tem que perder. E que se tu ganhar, significa que eu perdi. E muitos de nós, muitas famílias, muitas escolas nos criam e nos treinam para isso, para competição cruel. Eu tenho que competir e na competição eu tenho que ganhar, e para eu ganhar tu tem que perder. E se eu te convido para nós fazermos uma atividade de ganha-ganha, eu não me interesso, porque tu não vai perder. Tá? Então, a armadilha positiva é nós entendermos que é possível sim o ganha-ganha. Puxa, eu não vou ganhar o 100 que eu achava que eu deveria ganhar, e que eu achava justo ganhar, e que eu achava que eu merecia ganhar, porque eu tenho meritocracia, porque não sei o quê, porque eu tinha que ganhar 100, e eu não admito ganhar 80 e o outro 80 também. A soma zero nos bloqueia, constrói um muro e nos inviabiliza de avançar. Então, é possível substituir a soma zero pelo ganha-ganha. E é possível nós sairmos da armadilha, e a outra armadilha que se diz fundamentada, inclusive teoricamente, que o nosso cérebro funciona só no lute e fuja. Lute e fuja. São duas reações que tu tem, ou tu luta ou tu foge, ou tu luta ou tu foge. Se eu estou sempre enxergando um inimigo, eu vou agir assim. Certo? Se eu enxergo diabos, eu tenho que lutar ou fugir, lutar ou fugir. Isso é o nosso cérebro reptiliano falando. Isso, a gente só vai descobrir isso depois que estuda o cérebro. Nós temos 3 cérebros dentro de nós mesmos, o reptiliano, o límbico e o cérebro, o neocórtex pré-frontal, que é o que traz a razão, é o que faz a análise, é o que controla aquele instinto animal de lutar ou fugir. E a nossa razão, ela consegue trazer outras formas de agir que não é só lutando e fugindo. Pode ser conversando, pode ser negociando. E isso traz paz e não traz batalha. Então, passando essas, olha só, fazendo os treinamentos das habilidades e competências, mapeando o problema, escutando, analisando os atores envolvidos, cuidando com as armadilhas negativas, se possível, destruindo as armadilhas negativas, empoderando as armadilhas positivas, eu estou aberto para o novo, para o debate, para gerar estratégias e avançar. Para isso, eu vou ter que usar outras habilidades, que passam por criatividade. Eu tenho que criar, fazer o diferente, treinar o diferente. Nós somos muito limitados por não aceitar o diferente. E isso passa por questões de gênero, passa por questões de cor, passa por questões socioeconômicas, que nós queremos estar somente com os iguais. Neste sentido, as redes sociais estão sendo muito prejudiciais, porque eles criam os algoritmos e puxam somente os pensamentos iguais ao meu. Isso limita a minha criatividade, porque eu não ouço o diferente. Nós temos uma dificuldade enorme. E a diferença das pessoas é a semente para o conflito. Se eu tenho diferenças, essas diferenças vão gerar tensões. Se eu não souber lidar com essas tensões, eu entro em conflito. Agora, se eu consigo lidar com as tensões decorrentes das diferenças, usando criatividade, eu consigo apaziguar e chegar a uma solução melhor. Além da criatividade, eu preciso desenvolver adaptabilidade. Adaptabilidade a quê? Ao mundo caótico, ao mundo ambíguo, ao mundo contraditório. Eu vou ter que me adaptar a novas circunstâncias, vou ter que usar máscaras, vou ter que fazer trabalho dentro de casa, vou ter que sair do local, vou ter que andar menos, não vou mais poder viajar. Isso é adaptação. Vou ter que reconhecer a existência de uma família de diabinhos que está ali perto. Vou ter que me adaptar ao fato de estarem na mesma escola, de estarem no mesmo bairro, de estarem no mesmo condomínio. Isso precisa adaptação. É diminuir a nossa rigidez moral e conceitual. Ser curioso, a curiosidade é uma habilidade a ser desenvolvida, não a curiosidade fuxiqueira, de querer saber com quem tu mora, com quem tu namora, o que é que tu fez ontem, o que é que tu ganhou. Não, não é esta curiosidade que eu estou me referindo. A curiosidade quanto às possibilidades da vida, quanto às
há um sem número de construções que podem ser feitas. A curiosidade de entender que às vezes 2 mais 2 vai ser 5. Mas como 2 mais 2 vai ser 5? Então, em algumas circunstâncias vai ser 5. E nós vamos ter que nos adaptar a isso. E vamos ter que experimentar essa nova realidade. A observação sempre da realidade, o fator tempo precisa ser olhado, assim como eu estou olhando o nosso tempo terminar. O fator tempo é fundamental. Às vezes eu vou ter que agir rápido, e outras vezes eu preciso deixar o tempo trabalhar. Eu preciso permitir que as circunstâncias amadureçam. Há uma expressão que diz assim, antes de uma decisão, conversa com o travesseiro. Conversar com o travesseiro é deixar o tempo trabalhar. Conversar consigo mesmo. Muitas vezes o tempo por si só amadurece a fruta, amadurece a vida, branqueia cabelos e muda posições. O tempo, em alguns momentos, está contra e em outros momentos está a favor. Resiliência é uma das outras necessidades. A resiliência é um conceito lá da física, da capacidade dos corpos se adaptarem, que tem a ver com essa adaptação e flexibilidade. Nós temos que ser resilientes àquilo que nós não conseguimos mudar. Algumas circunstâncias mudam. Mas no meu tempo era melhor. Sim, mas nós não conseguimos mais voltar. Mas eu acho que deveria ser assim. Sim, mas o meu time é esse. Seguidamente eu lembro do técnico tão discutido Renato Portaluppi. E em certas alturas, quando exigia um desempenho, ele dizia, mas o meu time é esse. Nós temos que ter resiliência a isso. O meu país é esse, a minha cidade é essa. Ele é nós que vamos construir aqui. Isso precisa resiliência, compreender as nossas fraquezas. Avaliar permanentemente esse todo esse processo precisa ser permanentemente avaliado. Comemoração. Puxa, mas o que tem em comemoração com isso? Tem tudo a ver. A comemoração a cada passo avançado. Nós precisamos comemorar. Comemorar é o alinhavo final de uma construção. Ela precisa ser devotada, respeitada. Nós precisamos ter gratidão por aquilo que você conseguiu. E isso deixa mais sólido aquele degrau que eu estou pisando. Não é assim, eu ganhei isso aqui, já quero ganhar lá. Calma. Vamos curtir o que foi ganho aqui para poder avançar lá. Senão nós nos atrapalhamos, corremos muito rápido e correndo rápido nós caímos. Terminando, no tempo que me foi proposto. Mas o mais interessante disso é que com toda a tecnologia atual, o próprio Fórum Econômico Mundial, olhando para o futuro, se descobre que o principal ativo para a solução de problemas complexos são os seres humanos. Olha que belo paradoxo. Olha a complexidade, a ambiguidade, a contraditoriedade. Para nós termos tecnologia, para nós avançarmos para o futuro, nós vamos ter que cuidar do humano. Isso é espetacular. Nem que seja para que o humano, a gente entenda que o diabo é humano. E que o humano, às vezes, é diabo. Até para negociar com o diabo, eu vou precisar do ser humano com todas as suas complexidades. Era isso um pouco a história do Negociando com o Diabo. Muito bem. Eu quero, antes de fazer os agradecimentos aqui, que eu acho que foi simplesmente incrível, Dr. Sérgio, o seguinte, nós tivemos algumas pessoas colocando aqui algumas questões e eu quero repercutir para o senhor. A pastora Miriam estavam acompanhando, a nossa amiga aqui, que está sempre presente também, trazendo mensagens maravilhosas para a gente. E ela colocou um ponto muito bacana, até se o senhor quiser comentar. Diábalos, o que divide e separa, e símbolos, o que une e congrega. Sartre diz, teu inferno sou eu e meu inferno você quando não podemos mais confiar. Naquilo que o senhor colocava ali antes, né, no entendimento das pessoas, né, quando elas principalmente faziam menção aos casos jurídicos, né. Também a Loiva Crestani participando, ela que dá os parabéns, doutor Sérgio. A gente se orgulha de ti, melhor promotor de todos os tempos, não haverá outro igual. Algumas pessoas aqui se manifestando, o pessoal dizendo que o conteúdo foi muito rico, muito bem trabalhado.
E assim por diante, doutor. Depois posso passar para o senhor aqui esses comentários, também vai ficar registrado na nossa transmissão. Eu não tenho outra palavra a dizer a não ser obrigado, porque eu acho assim, um tema riquíssimo, riquíssimo, como muitas pessoas estão colocando aqui. Eu espero que realmente tenha impactado tantas pessoas como nos impactou aqui. Quando a gente ouviu o tema, a gente já imaginava que vinha algo nesse sentido, né? Às vezes a gente enxergando no outro essa figura tão emblemática, né? E fazendo dele algo terrível, né? Para nossa própria vida. Eu gostaria muito de te agradecer, Dr. Sérgio, por esse momento especial que a gente teve aqui nessa manhã, no nosso quadro Cafezinho, e principalmente as pessoas que nos acompanharam aí a manhã toda, né? Nessa 1 hora de cafezinho, tratando desse tema tão importante. Desejo sucesso acima de tudo e mais uma vez obrigado. Eu agradeço a oportunidade para a gente vir aqui. Esses espaços, para mim, são muito saudáveis, né? Porque eu saio da rigidez do trabalho e a gente consegue aqui vir debater e falar sobre assuntos mais amenos e mais teóricos. Mas eu preciso dar um abraço especial aí para a pastora Miriam e para a professora Loiva e dizer que muito do que eu digo, muito do que eu escrevo e muito do que eu tento fazer, eu tenho pessoas nas quais eu tento me espelhar. E essas duas pessoas, tanto a Miriam quanto a Loiva, são muito admiráveis, né? São pessoas que elas não só refletem, mas elas também fazem. Elas agem, elas interferem no mundo positivamente. Eu tenho experiências ótimas com as duas, admiro demais e agradeço muito que elas estejam nos ouvindo. Que bacana. Muito bem, nós esperamos, Dr. Sérgio, que possamos conversar mais vezes aqui, né, no nosso cafezinho, com temas tão importantes quanto. Né? Quero lembrar que agora, no dia 28 de maio, nós teremos aqui o nosso painel informativo e vai estar aqui com a gente um colega de trabalho seu, que é o delegado Márcio Moreno, né, que também está aí junto nessa situação toda. Ele que vai estar aqui falando sobre lavagem de dinheiro. Uma coisa que é forte, né, na carreira dele, que tem esse cuidado todo. Também vai estar aqui lançando um livro que ele está escrevendo a respeito disso, de tantas operações, tantas situações que ele já esteve à frente, né? E que bacana poder compartilhar com os nossos ouvintes, também com os nossos telespectadores que nos acompanham via Facebook, esses assuntos tão importantes que podem, de uma maneira ou outra, influenciar muitas vidas, né? Principalmente o tema de hoje, que foi incrível. Perfeito, que bom. Eu ontem estava reunido com o delegado Moreno e realmente nós temos o privilégio de ter em Lajeado um delegado que ele é especializado na investigação de lavagem de dinheiro. Exatamente. Ele vai estar aqui no dia 28 no painel informativo falando desse tema aí que é tão importante também no Brasil, já que o Brasil é quase uma referência nisso, né? Não necessariamente positiva. Né? Não necessariamente positiva, né? Fica o gancho aí para quem quiser vir aqui falar do assunto. Muito bem. Mais uma vez, obrigado, Dr. Sérgio. Eu que agradeço. Um abração. Nosso momento especial aqui. Gente, e agora com você, né, que está aí do outro lado da tela, né? Você que acompanhou com a gente aqui pelo Facebook, muito obrigado pelo seu carinho, né? Por ter estado com a gente aqui nesta manhã. Fica aqui o nosso agradecimento especial. Curta aí o seu final de semana, né? Muito obrigado. E, gente, nós vamos encerrando aqui o nosso programa Conexão News desta manhã, né? Vem chegando aí o Alício de Assunção com o programa Em Pauta, né? Hoje com uma entrevista muito bacana também aqui. E, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho,